Em seu novo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem demonstrado que vai buscar uma reorganização na ordem internacional e, em pouco tempo, já dá sinais sobre o que pensa sobre tarifas internacionais e até mesmo conflitos entre países. A velocidade em que Trump tem empreendido essas mudanças causa preocupação e demandará grande atenção dos países sobre como vão lidar com tais mudanças, inclusive por parte do Brasil. É sobre essas e outras avaliações do cenário internacional que conversaremos hoje com Guilherme Casarões, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Ele é doutor e mestre em Ciência Política pela USP, mestre em Relações Internacionais pela Unicamp e pesquisador nas áreas de Política Externa Brasileira e Geoeconomia. Esse é o Jaule, podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jaule, aqui no nosso podcast para discutir transição energética. Antes da gente entrar um pouco nesse assunto mais específico, que é o nosso tema principal, eu queria que a gente começasse conversando um pouco sobre a chegada, de Donald Trump ao poder pela segunda vez. Com essa política America First, América Primeiro, e como que isso impacta a dinâmica global e as relações internacionais nesse segundo mandato. Será que você pode fazer primeiro uma primeira fala sobre isso? Larissa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa eleição do Trump estava sendo muito aguardada, pelo bem e pelo mal, muita gente discutindo o que seria dos Estados Unidos e o que seria do mundo se o Trump conseguisse retornar à Casa Branca pela via eleitoral, e foi o que de fato aconteceu. Ele teve uma vitória acachapante em novembro do ano passado, controla hoje tanto, venceu no voto popular e no colégio eleitoral, controla o Senado, a Câmara, e tem uma maioria na Suprema Corte, ou seja, ele tem um poder hoje razoavelmente grande para poder implementar uma agenda robusta de transformações na política americana, que ele já vinha prometendo desde a época da campanha. Do ponto de vista global, eu diria que o grande impacto que o Trump ele pode causar tem a ver com a reorganização daquilo que a gente pode chamar da ordem internacional. Existe uma preocupação muito grande por parte de outros países do mundo de que essas ameaças que o Trump vem fazendo em matéria de tarifas, a maneira como ele lida com certos conflitos internacionais, isso tudo pode causar mais instabilidade no mundo que já vem caminhando muito instável. 2024, por exemplo, foi o ano com o maior número de conflitos internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para a gente ter uma noção do que está acontecendo hoje. Então, o Trump ele tem uma postura expansionista, uma postura agressiva do ponto de vista comercial, sobretudo. Ele não é um belicista, mas a posição dos Estados Unidos é uma posição naturalmente ameaçadora para grande parte dos países do mundo. E talvez a grande característica desse início de segundo mandato, que mal começou, é que essas ameaças que o Trump vem fazendo com relação à imposição de tarifas, por exemplo, às sanções comerciais, ela tem sido direcionada mais para os amigos do que para os próprios inimigos. Ou seja, os grandes alvos nesse início de mandato são o México e Canadá. Por razões diferentes, o Trump ele vem tentando construir uma plataforma, ele brinca com a anexação, a possibilidade de anexação do Canadá, ele vem ameaçando o México, sobretudo em função da questão migratória, mas também do tráfico de drogas, e claro, o comércio é a linguagem fundamental pelo qual o Trump vem fazendo isso. Então, são grandes expectativas com relação a essas grandes transformações que a gente tá por ver nas relações internacionais em função do retorno à Casa Branca. É um momento interessante do ponto de vista de quem está analisando, mas é um momento muito angustiante para quem vai viver ou está vivendo os impactos mais imediatos dessas grandes transformações que o Trump tem posto de maneira muito veloz. Lembrando que, de novo, ele tem menos de um mês de mandato e ele já está conseguindo transformar a lógica, a dinâmica da economia global de maneiras muito profundas. Então é importante que a gente acompanhe com calma. É importante para quem está analisando manter a serenidade para ver o que tem de positivo, o que tem de negativo nessas transformações que a gente vem acompanhando. Mas eu diria que para grande parte
dos países do mundo, esse é um momento de grande apreensão, justamente porque a gente não sabe exatamente como o Trump vai seguir conduzindo a sua política externa daqui para frente. Será que com esse pouco tempo que a gente tem, né, de mandato, desse segundo mandato do Trump e com todas essas promessas de tarifas, algumas que já estão saindo aí um pouco do papel, dá para pensar como que pode ser essa relação do Brasil e Estados Unidos nos próximos anos? Assim, né, perto do que a gente já vinha tendo até aqui, perto do que a gente pode ter a partir de agora, será que a gente espera grandes mudanças? Para o Brasil em particular, eu acho que existe uma leitura mais otimista e uma mais pessimista a respeito do retorno do Trump à Casa Branca. O lado pessimista, que eu acho que é o mais comum, tem sido mais discutido, é o de que a chegada do Trump ela pode afetar o Brasil em 3 dimensões fundamentais. Ela vai, em primeiro lugar, mudar a lógica da economia brasileira. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A gente tem um fluxo de comércio, uma corrente de comércio com os Estados Unidos, que em 2024 foi de 81 bilhões de dólares. E o mais importante é que desses 81 bilhões de dólares, mais de 2/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos são compostas de produtos manufaturados. E as manufaturas têm sido um alvo dessas tarifas que o Trump vem ameaçando ou mesmo já vem impondo. Ele anunciou recentemente a imposição de tarifas sobre o aço, por exemplo, o que afeta diretamente a indústria brasileira que exporta chapas de aço, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, existe um risco, principalmente no campo industrial, que o Brasil tem que contabilizar nesse momento. O nosso país tem lutado pelo processo de reindustrialização de alguns setores. A questão energética tem sido uma variável fundamental nesse movimento de reindustrialização. Isso tem sido discutido amplamente, por exemplo, pelo ministro das Minas e Energia. Então, nesse momento em que as nossas exportações são primordialmente produtos manufaturados, qualquer possibilidade de interrupção de fluxos de comércio, qualquer possibilidade de aumento de custos vai ser muito proibitiva para o Brasil. Lembrando que o Brasil não só vende produto manufaturado dos Estados Unidos, como também importa muita manufatura dos Estados Unidos, o que torna a coisa ainda mais complicada, porque se o Brasil quiser responder às ameaças do Trump com reciprocidade, isso vai gerar um problema grave também para os nossos setores industriais. Do ponto de vista do agronegócio, existe também um risco que é a dinâmica da guerra comercial Estados Unidos-China. Se a economia da China desacelera, isso também afeta diretamente as nossas exportações de produtos agrícolas. Os chineses são o principal parceiro comercial do Brasil. Então, no campo econômico, existem muitas apreensões justamente por causa dessas transformações que podem acontecer. Ainda que o Brasil não seja um alvo direto dos interesses americanos num primeiro momento, os efeitos secundários dessas tarifas podem ser extremamente danosos para o Brasil. Existe também uma transformação, para além da dimensão econômica, que é de natureza política. O governo Lula tem visto a sua popularidade em queda nesses últimos meses. A questão do PIX, por exemplo, foi muito crucial para dar uma virada negativa na aprovação do governo. E, já de olho nas eleições de 2026, essa volta do Trump ela tem fortalecido muito os setores da extrema-direita nacional, os grupos bolsonaristas, toda essa dinâmica política que vem sendo construída em torno do Trump. Agora o deputado Eduardo Bolsonaro tem levado, inclusive, acusações contra o governo brasileiro para as cortes interamericanas, para as instâncias internacionais com a ajuda do governo americano. Quer dizer, existe ali uma relação muito forte que tem que ser levada em conta porque a correlação de forças doméstica no Brasil tem mudado de maneira significativa em função dessa virada eleitoral nos Estados Unidos. O próprio Eduardo Bolsonaro foi comemorar com o Trump a contagem dos votos, a vitória do Trump em novembro do ano passado. Ele esteve na posse do Trump agora em janeiro. Quer dizer, há toda uma relação familiar que certamente pesará na hora das eleições ou nas vésperas das eleições de 2026 do ponto de vista político. Acho que isso é um elemento importante. Em terceiro lugar, existem implicações regionais para a chegada do Trump que impactam diretamente o Brasil. E aqui eu enumero 2 que eu acho mais relevantes. A primeira delas, qual será a relação do governo Trump com a Venezuela? A Venezuela teve uma eleição muito contestada no passado, Nicolás Maduro se perpetuou no poder de maneira
bastante controversa, e isso tem sido objeto de muita discussão, quem que é o presidente da Venezuela, se é o Edmundo González, que ganhou, mas não levou, se é o Maduro, que acabou de tomar posse de novo. Como é que o Trump vai lidar com isso? Pode definir em larga medida qual vai ser a nossa posição a respeito da Venezuela, e isso tem também implicações regionais importantes. A Venezuela, que é um parceiro estratégico do Brasil, bem ou mal, quer dizer, independentemente do governo lá, a gente depende da Venezuela e eles dependem de nós para muita coisa, de comércio a energia. E tem, por fim, a Argentina, que eu acho que é o segundo caso regional um pouco mais delicado. O Javier Milei é um aliado de primeiríssima hora do Trump. E também teve lá em Mar-a-Lago comemorando a vitória, teve na posse. E o Milei é um sujeito que já se mostrou disposto várias vezes a abrir mão do arranjo regional chamado Mercosul, que sustenta a relação de integração entre Argentina e Brasil, em troca de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Se isso de fato for feito, o Mercosul vai acabar, ele pode não acabar no papel, mas na prática ele vai deixar de existir do ponto de vista comercial, e isso também é absolutamente problemático, porque o Brasil tem, ao longo dos últimos 35 anos, buscando construir um espaço de integração regional para chamar de seu. Agora, nesse momento em que Milei e Trump estão muito próximos, pode ser que esse cenário mude radicalmente nos próximos meses. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. São dois países extremamente importantes para o Brasil, inclusive na questão energética, né? Na Venezuela a gente tem importação de energia, já que Roraima não é um estado ligado ainda no sistema integrado nacional. E a Argentina, a gente está discutindo importação de gás, de vaca muerta, né? Uma possibilidade ali de importação de volumes expressivos de gás no futuro. Então, isso com certeza teria um impacto muito grande. Agora, você estava falando sobre a questão do conservadorismo, né, de como que isso pode impactar a eleição do Brasil em 2026, como que essa vitória do Trump, né, e ali os movimentos mais bolsonaristas. A minha dúvida é, você acha que isso também se estende, essa influência também se estende à questão energética? Porque hoje o conservadorismo do Donald Trump vem também com uma política do drill, baby drill, né? Que é de exploração ao máximo de combustíveis fósseis, tirando um pouco ali o foco da transição energética, que é uma coisa que a gente está no mundo inteiro discutindo com ambições climáticas, né? E o Brasil também vinha nessa esteira quase como se fosse um líder dessas discussões. Então, você acha que isso também pode ser pode ter uma influência aqui nas nossas eleições? Larissa, na minha resposta eu acabei falando muito do lado pessimista e não falei do lado otimista. Aproveito a sua pergunta agora para entrar nesse copo meio cheio. Eu acho que existe uma avaliação geral, corrente, de que o momento é muito ruim para o Brasil do ponto de vista geopolítico. O Brasil está muito associado aos BRICS, e o Trump já ameaçou, inclusive, tarifa de 100% contra os BRICS, caso eles sigam discutindo a questão da desdolarização no âmbito do bloco. A ambição do grupo do qual o Brasil faz parte de reduzir a dependência da moeda norte-americana sofreu um duro baque. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou: a ideia de que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Vamos exigir um compromisso de não substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%. E completou: eles podem encontrar outro país otário. O Brasil vai presidir a COP30 esse ano em Belém do Pará, e agora a agenda ela já chega mais esvaziada em função até de um certo negacionismo climático que está presente hoje no discurso do governo Trump. Então, as avaliações têm sido nesse sentido de que o Brasil teria um lugar muito difícil esse ano, justamente por estar presidindo os BRICS e por estar sediando a COP. Eu acho o contrário. Eu acho que existe aqui, claro,
dependendo do trabalho da nossa diplomacia, do governo Lula. Eu acho que existe uma possibilidade real de o Brasil conseguir desempenhar um papel importante de liderança no âmbito desses blocos, inclusive dentro das agendas que nos interessam de maneira mais direta. Vou pegar o exemplo dos BRICS. Para o Brasil tem uma agenda muito diferente daquela de China, Rússia, mesmo da Índia. Os BRICS têm passado por expansões recentes, né? Países do Oriente Médio ingressaram nos BRICS, da África. Então, os BRICS eles têm virado cada vez mais um bloco fundamentalmente chinês, né? Que gira em torno dos interesses estratégicos econômicos da China. Ao Brasil, essa visão não é interessante. Porque quanto mais pró-China os BRICS se tornam, e eu não estou dizendo que a gente tem que ser anti-China, mas quanto mais pró-China, mais ele vai ser visto pelo Ocidente como um bloco anti-ocidental. E o Brasil é um país que está localizado naquele lugar estranho, né? Porque a gente é ocidental, mas ao mesmo tempo é um país em desenvolvimento, faz parte do sul global. E eu acho que esse é o momento de o Brasil poder, à frente da presidência dos BRICS, transformar a agenda deste ano, pelo menos, numa agenda mais propositiva, mais construtiva e que tenha alinhamento com os nossos interesses diretos. O Brasil assume a presidência do BRICS, o grupo de países inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidência do grupo é rotativa e dura 1 ano. Como país anfitrião, o Brasil é responsável por organizar e coordenar as reuniões dos grupos de trabalho. Estão previstas mais de 100 reuniões entre fevereiro e julho deste ano em Brasília. Já a cúpula do BRICS está programada para julho no Rio de Janeiro. O Brasil teve uma experiência muito bem sucedida no âmbito do G20 ano passado. Ele conseguiu emplacar 3 temas que são muito fundamentais, inclusive para a nossa discussão aqui. O combate à fome e à pobreza, que está diretamente ligado à segurança alimentar em nível global. A preservação do meio ambiente, as questões climáticas e a transição energética é interessante porque o Brasil tem colocado sempre essas 2 ideias conjuntamente, meio ambiente e transição energética. E tem tudo a ver com a ideia de segurança energética também em nível global, que depende de uma transição que a gente vem acompanhando de maneira muito lenta ao redor do mundo. E o terceiro ponto que o Brasil defendeu no G20 é a reforma das instituições multilaterais, que simplesmente pararam de funcionar em algum momento. A ONU está largada às traças em outros dos temas com os quais ela lidava. A Organização Mundial do Comércio vem enfrentando muitos desafios graças à sua paralisia. Então, o Brasil ele pode buscar reproduzir os temas bem-sucedidos da agenda do G20 agora na frente da presidência dos BRICS, o que me parece ser um caminho muito estratégico para a diplomacia brasileira, porque, afinal de contas, são temas em que o Brasil pode desempenhar algum papel de liderança. O Brasil ele tem uma relação histórica com a questão da fome e da pobreza, o Brasil tem uma militância e uma liderança na temática ambiental, o Brasil é potência energética limpa, o que pode nos transformar também numa referência internacional, e o Brasil, claro, vem defendendo já há muitas décadas a reforma das organizações internacionais. Então, no caso dos BRICS, me parece que quanto menos polêmico e quanto menos politizado for o bloco nesse ano à frente, em que o Brasil está à frente, isso pode ser muito bom para a diplomacia brasileira e isso pode, de alguma forma, ser um contrapeso a essas ameaças representadas pelo retorno do Trump à Casa Branca. No caso da COP30 é a mesma coisa. O Brasil, claro, você pode olhar pessimisticamente pensando, bom, a agenda está esvaziada. Mas, na verdade, não são os Estados Unidos sozinhos que esvaziam a agenda. E eu acho que, pelo contrário, os americanos, mesmo em governos democratas, nunca deram uma grande predominância, uma grande prevalência à agenda ambiental. Vamos lembrar, por exemplo, do governo Clinton lá atrás, que assinou o protocolo de Kyoto e o Senado não ratificou o protocolo de Kyoto. Ou seja, os americanos sempre tiveram ali com um pé dentro e um pé fora dessa discussão. O plenário do Senado aprovou na semana passada a ratificação do Brasil às emendas do protocolo de Kyoto. Com isso, fica formalizada a adesão do nosso país aos compromissos desse tratado, que regula até 2020 as emissões de gases do efeito estufa. Mas para que entre em vigor, as emendas do protocolo de Kyoto precisam da assinatura de 144 países, e até o momento apenas 96 assinaram.
Talvez o governo Obama e o Biden tenham tido uma visão um pouco mais progressista em matéria ambiental, mas, de maneira geral, a postura dos Estados Unidos sempre foi a de um compromisso frouxo, digamos assim, com a agenda das mudanças climáticas. Então, não depende só deles. Para o Brasil, é uma oportunidade para a gente não só ampliar nossa liderança com relação a esse tema, mas, sobretudo, nesse momento de um certo vácuo de poder, uma certa transição de poder que a gente não sabe para onde vai, esse talvez seja o momento do Brasil reorganizar as alianças em torno de um compromisso climático mais consistente, até colocando o Brasil no centro dessa discussão de uma vez por todas. E eu acho que depende, de novo, de uma certa criatividade da diplomacia brasileira, de uma vontade política por parte do governo Lula, mas eu acho que as condições objetivas para que o Brasil consiga usar essas agendas dos BRICS e da COP ao seu favor, essas condições estão dadas e o Brasil tem que aproveitá-las de maneira, né, a poder, até, de novo, ter um contrapeso ao tipo de agenda que está sendo defendida pelo governo Trump. Certo. E em relação aos Estados Unidos em si, assim, né, a gente tem visto essa mudança aí de Donald Trump, principalmente no setor energético, de um retorno à indústria do petróleo, numa promessa de baratear o combustível, numa promessa também de proteger os empregos norte-americanos. Você acha que isso tem fôlego para os próximos anos, dentro dos Estados Unidos, pelo menos? Olha, eu acho que tem, até porque os Estados Unidos, na sua concepção moderna, eles foram construídos em torno da industrialização e da exploração de energia fóssil, né? As grandes empresas de petróleo do mundo, em algum momento, foram americanas, entre as maiores, né? As grandes empresas de petróleo, ao longo da história, foram americanas, entre as maiores. Ou seja, a gente tem um retrospecto dos Estados Unidos como potência energética que está voltando e que, de alguma forma, faz sentido, é consistente com a sua própria trajetória. O Biden tinha feito um esforço muito grande nos seus 4 anos de governo no sentido de pensar políticas de transição energética. Mas, efetivamente, foi a primeira vez que um governo se compromete com essa agenda de maneira tão aberta. Mesmo no governo Obama, em que havia um certo compromisso ambiental, uma simpatia à questão das energias renováveis, a gente se lembra que a exploração de gás de xisto, por exemplo, foi ostensiva durante aquele período. A exploração do gás de xisto utiliza a técnica de fraturamento hidráulico, que funciona assim. A usina precisa ficar perto de um grande reservatório de gás. O poço é instalado e a perfuração segue vertical até encontrar as rochas de xisto. A partir daí, a tubulação passa a ser horizontal. Grandes quantidades de água e produtos químicos são despejadas no duto. O jato de alta pressão provoca explosões que fragmentam a rocha e liberam o gás. Para que o buraco não se feche novamente, são injetadas grandes quantidades de areia. Ou seja, essa postura dos Estados Unidos, ela não é estranha à sua própria história. Ela promete, claro, transformar o panorama do setor energético, na medida em que os Estados Unidos, que em tese já são autossuficientes em petróleo, mas agora eles podem usar o estoque que eles têm a seu favor de maneira mais visível. A promessa do Trump é justamente aquela que você comentou, drill, baby, drill, vamos furar poço de petróleo, vamos explorar, porque isso estaria ligado a uma ideia de emancipação energética dos Estados Unidos. Agora, eu acho que isso traz 2 riscos fundamentais e talvez algumas oportunidades. Acho que o risco número 1 é que a mudança na lógica do jogo da exploração energética por parte dos Estados Unidos pode gerar um desincentivo em nível global para a transição energética nos outros países do mundo, nos outros países com alto consumo energético, por exemplo, né? A China, nesse caso, é um ator fundamental. Me parece que ela tem sido, dentre as grandes potências, a mais comprometida ainda com uma agenda verde, ainda com uma agenda de transição energética, cada vez menos dependente do carvão, cada vez menos dependente do petróleo, mas é um processo de muito longo prazo. Então, pode ser que, nesse momento, a gente tenha uma paralisia, ao menos temporária, desses debates sobre transição, sobre energia verde, sobre biocombustíveis,
são coisas que ganharam uma certa relevância durante o governo Biden, por exemplo. Existe também um outro risco, eu diria, principalmente olhando da perspectiva americana, que é os Estados Unidos comprarem menos petróleo de outros países. E a redução da dependência americana do petróleo de terceiros muda a relação dos Estados Unidos com esses terceiros. E o Brasil, por exemplo, tem um papel complexo nessa história, porque 14% do que a gente exportou para os Estados Unidos ano passado foi petróleo bruto. Então, pode ser que isso mude o nosso próprio mercado de petróleo, de produção energética, ele não está mais indo para os Estados Unidos e a gente não sabe para onde a gente pode exportar. Quer dizer, muita gente fala, é muito fácil substituir mercados. Não é tão simples assim, você tem que pensar em logística, você tem que pensar em cadeias produtivas ou cadeias de comércio. Quer dizer, você tem uma série de implicações para essas transformações internas nos Estados Unidos que podem despertar dificuldades por parte do nosso próprio setor. Agora, o que isso gera de oportunidade? Eu acho que tem uma oportunidade grande, como eu comentei, que é o exercício da liderança brasileira numa agenda mais ostensiva com relação à transição energética. O Brasil faz parte hoje de uma aliança, que eu não sei se os Estados Unidos vão permanecer nela, que é a Aliança de Biocombustíveis, que foi celebrada no G20 da Índia de 2023. A Índia tem tido um papel importante na produção de biocombustíveis também, e isso tem um alinhamento muito grande com os objetivos do Brasil. Pode ser que essas mudanças nos Estados Unidos acelerem um movimento de transição energética no Brasil, ou pelo menos forcem o Brasil a adotar uma agenda mais, vamos dizer, mais consistente com relação à transição energética, que obviamente não vai nos impedir de explorar petróleo, por exemplo, na margem equatorial, mas vai talvez mudar o equilíbrio, né, desses modais, vamos dizer assim, dentro dessa discussão. Agora, obviamente, e retomando uma pergunta que você me fez, se o Bolsonaro ou alguém ligado ao bolsonarismo volta à presidência brasileira em 2027, aí eu acho que a gente já vai ter um alinhamento muito grande com os objetivos políticos do Trump, né? Porque existe uma questão que é ideológica, de visão de mundo, essa coisa de furar poço de petróleo, ela tem um componente de crença mesmo, e eu acho que tem muitos aqui no Brasil que também acreditam que, enfim, a exploração de combustíveis fósseis não é um problema, se a gente pensar no quadro mais geral das mudanças climáticas, não é isso que está causando mudança climática no mundo, etc. Então, há convicções envolvidas, mas há também um elemento que é concorrencial. E isso é importante, e se a gente quiser até usar o exemplo das Big Techs nos Estados Unidos, a gente vê isso claramente acontecer. A partir do momento em que uma grande empresa de um setor adere ao governo americano, adere ao trumpismo de maneira aberta, escancarada, inclusive com posição no próprio governo, como foi o caso do Elon Musk, né, dentro do governo americano, uma reação em cadeia, né? Você causa uma reação em cadeia. As outras empresas, elas vão caminhando no mesmo sentido. Então, pode ser que se você tiver... No caso do Brasil, isso é menos problemático porque a gente tem a Petrobras, né? Então, você não tem uma dimensão que é concorrencial nesse mercado. Mas no caso, por exemplo, do petróleo, você vai ter aí também um movimento nos Estados Unidos das grandes empresas todas abandonando, por exemplo, certos critérios de sustentabilidade, certos padrões que a gente chama de ESG, e isso vai, é claro, alterar o panorama enfim, do debate sobre mudanças climáticas, sobre sustentabilidade, que ganhou muito espaço nas empresas em geral, praticamente todos os setores ao longo dos últimos 10 anos, mas que tem sofrido um certo retrocesso, principalmente nos Estados Unidos, que pode, claro, se espalhar por outros países do mundo e outras empresas ao redor do mundo também. Perfeito, Guilherme. Eu vou agradecer muito pela sua presença, pela sua contribuição. O papo tá muito legal, mas a gente chegou no nosso horário aqui. E deixar um convite para voltar mais vezes, para a gente discutir um pouco mais sobre o futuro aí dos Estados Unidos, que com certeza vai ter notícia demais ainda no resto do ano todo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão.
Neste programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios da Veja, TV Cultura, TV Senado e Ambiente e Energia. Até uma próxima!